Oi, pessoal, tudo bem? Hoje faremos as correções das atividades da semana passada. Vai ser a página 91 e depois das páginas 148 a 158, tá? Então, vamos lá. Na página 91, vocês tinham que estar montando uma tabela para saber quantas combinações distintas, né, eram possíveis fazer com agora uma quantidade maior de sorvetes, tá? De sabores de sorvete. Então, a Pro fez para vocês o número 1 lá, que eram 5 tipos de sorvete, e agora eram 6 tipos, tá, pessoal? Então, a tabelinha de vocês era para ter ficado mais ou menos assim. A única coisa que pode ser que tenha ficado diferente aí foram os nomes, tá? Mas o resultado final tem que ter dado o mesmo. E a gente já vai ver aí o total de combinações. Então, lembra lá da tabelinha da número 1, que a Pro explicou para vocês, que é só a gente ir combinando, né, os sabores de sorvete. O que não pode acontecer é de repetir, né, ser o mesmo sabor. No caso aqui, ó, flocos com flocos não pode, né, porque são sabores iguais. E depois que vocês começaram a fazer as combinações, não podia estar repetindo as combinações. Por exemplo, chocolate com flocos é a mesma coisa que flocos com chocolate. Então, também não poderia estar se repetindo. Por isso que vem no nome, né, combinações distintas, tá? Então, aqui a tabelinha mais ou menos, para vocês estarem conferindo aí a de vocês. E agora o cálculo, pessoal. Olha só, a gente tem uma fórmula, né, matemática, para estar resolvendo esse número de combinações. Então, esse 6, que é o total de sabores que a gente tem, vezes 5, que é o total de sabores menos 1, então 6 menos 1, 5, dividido por 2, esse aqui dividido por 2, sempre vai ser dividido por 2, porque é a fórmula, é uma regra que a gente tem que seguir. Então, olha só, 6 vezes 5, 30, e 30 dividido por 2, 15. Então, o total de combinações distintas dessa situação problema é de 15, tá? Então, confere aí o de vocês, vê se vocês fizeram um cálculo aí bonitinho também. Pessoal, agora no número 3 falava assim: e se ele aumentar a variedade para 20 sabores, sua escrita matemática servirá para calcular quantas são as combinações distintas? Explique. Então, olha só, gente, essa aqui não precisava fazer a tabela. Imagina ter que fazer essa tabela das combinações distintas aí com 20 sabores. Ia demorar muito, né? Ia ficar muito grande, não ia nem caber nesse espaço. O que eu pedi para vocês estarem fazendo? Só realizando o cálculo, seguindo, né, a fórmula que nós temos aqui, que nós descobrimos. Então, ficou assim o cálculo. 20 vezes 19, 20 é o total de sabores, 19 é o total de sabores menos 1, 20 menos 1, 19, dividido por 2 aqui, tá? Então, 20 vezes 19 dá 380, 380 dividido por 2, 190. Agora, respondendo as perguntinhas aqui, ó. Ela servirá para calcular quantas são as combinações distintas? Sim, né? Porque pela análise dos grupos formados, multiplica-se o número de sabores pelo número de sabores menos 1. E como a ordem não importa, divide-se por 2. É possível utilizá-la com outras quantidades. Então, se eu tiver lá 100 quantidades de sabores de sorvete, eu consigo usar essa fórmula também, tá? Então, vejam essa última resposta aqui que a Pro colocou, que está bem completinha. Se a de vocês não tiver completa, completa com ela para ficar bem bonitinho aí, para quando vocês forem estudar também, tá? Então, pessoal, página 91 é isso. Confere, vê se está certinho. Qualquer dúvida já me manda mensagem, tá? Agora, a gente vai lá para a página 148, para a página 149, onde começa as lições de casa, tá? Então, a gente vai fazer a correção aí das lições de casa agora. O número 1 pedia para calcular em gramas a soma total das 3 bolas mais pesadas, que é o basquete, a de futebol e a de vôlei, tá? Gente, ó, o resultado final deu 1.263,76 gramas. Ó, aqui a Pro colocou na linha, mas vocês tinham que ter montado essas continhas bonitinha, uma embaixo da outra, colocando vírgula embaixo de vírgula, tá? E confere aí, vê se o de vocês deu esse mesmo resultado. Se não deu, é porque alguma coisa está acontecendo de errado aí.
Se vocês colocaram os 3 números um embaixo do outro, será que não foi isso que complicou? Que deixou sua conta muito grande? Então, vamos apagar e fazer de novo? Pega os 2 primeiros números, faz a soma e depois soma com o terceiro número e vê se bate agora o resultado, tá? Na página 149 era a continuação, né? E o número 2 pedia para escrever nos retângulos os nomes das bolas de acordo com as indicações das flechas. Então, o primeiro aqui pedia da mais pesada que. Então, a gente pegou a mais pesada até a mais leve. Então, como eram só 3, ficou basquete, futebol e vôlei, tá? Gente, aqui tá até falando, ó, verificar outras possibilidades vindas dos alunos. Outra maneira que vocês poderiam ter feito é ter colocado beisebol, tênis, ping-pong. É da mais pesada para mais leve, tá? Ou lá, vôlei, beisebol e tênis. Também tá certo, tá? Eu acredito que a maioria tenha feito desse jeito. Mas qualquer coisa, se está com dúvida, tira uma foto, manda para mim, eu confiro para vocês certinho, tá bom? E agora, ó, da menos pesada que. Então, da mais leve para mais pesada. Então, como que eu fiz aqui? Peguei de ping-pong, tênis e beisebol. É uma possibilidade. Se vocês fizeram diferente, manda para mim para eu ver se está certinho, tá? Agora o número 3. Quanto uma bola de beisebol pesa a mais que uma bola de ping-pong? Esse aqui eu perguntei para vocês na aula online de sexta-feira, tá? Gente, que cálculo que a gente faz quando fala que pesa a mais? A gente vai fazer continha de menos, tem que tomar cuidado aí. Porque às vezes falou a mais, é continha de mais. Não, é continha de subtração nesse caso, tá? Então, peguei aqui 155,90 menos 2,53. A de beisebol e a de ping-pong. Para montar isso aqui, vírgula embaixo de vírgula, tá? E deu esse resultado. O número 4 agora é quanto uma bola de tênis pesa a menos. Também a gente vai realizar a subtração aqui, que uma bola de futebol. Então, ficou 401,20 menos 58,5, ó. Aqui que vai dar, pode ser, né, que vocês tenham se confundido um pouquinho na hora de montar. Vírgula embaixo de vírgula, esse zero aqui, ó, vai ficar, embaixo dele vai ficar vazio. O que vocês têm que fazer? Colocar um zero para completar essas casas decimais aí, tá? E o resultado ficou 342,7 ou 342,70 é o mesmo resultado, tá? Então, confere aí o de vocês. Agora, nas páginas 150 e 151, a lição de casa 3, tá? O número 1, que vocês precisavam estar realizando os cálculos e depois ter colocado aí em ordem crescente os resultados, tá? Então, confiram aí os resultados de vocês, dos cálculos, ó, da multiplicação, da soma, da subtração, das outras duas multiplicações, tá? Confere. O que eu falei para vocês na aula online? Iguala ao número de casas decimais. Então, aqui, gente, ó, o máximo de casas decimais são 3, tá? Então, aqui é 2, põe um zero aqui no final para ficar 3. Aqui é uma só, põe 2 zeros para ficar 3. Aqui é 2, põe um zero para ficar 3, que fica muito mais fácil de vocês estarem colocando depois na ordem crescente, tá? Então, ficou aqui, ó, 0,28, 0,396, 0,997, 1,7 e 1,71, tá? Assim, só olhando assim, nossa, parece que tá tudo errado, que esse número é maior, que o outro é menor. Mas façam isso, igualem o número de casas decimais, que vai ficar muito mais fácil de vocês visualizarem e estar realizando atividades desse tipo, tá? Agora, na página 151, o número 2, né? Tinha aí um gráfico para vocês analisarem de porcentagem. E falava assim, ó, estão em operação cerca de 15 mil robôs nas fábricas participantes da pesquisa. E na bolinha, observando o gráfico, qual a quantidade de robôs aplicados na atividade de pintura? Então, a gente vem aqui na pintura, olha o gráfico, tá 20%. Então, 20% foi para pintura. Então, quanto que é 20% de 15 mil? Que a Pro explicou para vocês. Primeiro calculo 10%, que a gente só vai cortar um zerinho aqui do final, vai ficar 1.500.
E para calcular 20%, a gente faz 10 mais 10, então 1.500 mais 1.500, que vai dar 3.000 robôs, tá? Então, a alternativa correta que vocês tinham que ter pintado é aqui de 3.000 robôs, tá? Agora, na página 152, o número 3, esse a gente até chegou a fazer lá na aula online, tá, gente? O primeiro aqui era só fazer 0,7 vezes 0,3, que deu 0,21. Depois o outro era para fazer uma tabela, fazendo uma tabelinha ou fazendo cálculo mesmo, multiplicando, a gente já descobria quantas pecinhas eram, né, para a quantidade de 15 chips. Ele falou que 20 pecinhas haveria 5 chips, então para 40 vai ter 10, para 60 vai ter 15, tá? Então, descobrimos aqui fazendo essa relação, ou também se a gente multiplicasse por 3, a gente também encontrava o resultado, tá? Agora, na lição de casa número 4, número 1, tinha uma tabelinha para vocês preencherem que vocês já sabem, né, gente? Quantas tabelinhas vocês já preencheram desse tipo aqui? Então, um chip tinha um desconto de 5 centavos, 2, 10 centavos, 3, 15 centavos. Está aumentando aqui de 5 em 5 centavos, né? Só tinha que prestar atenção na quantidade, porque de 3 pulou para 5. Então, se são 5, é só fazer 5 vezes 5 centavos, a gente vai ter aqui 25 centavos. De 5 para 10, multiplicou por 2? Vamos multiplicar por 2 aqui também, tá? Às vezes, só de observar, a gente nem precisa estar realizando o cálculo. A gente já consegue preencher essa tabela completa aí. Então, observem aqui os valores, confiram com o de vocês, vê se está certinho. Pode pôr certinho de caneta, senão apaga e corrige, tá? Agora, na página 154, né, em relação a essa tabela, o número 2 falava assim, mostra a relação de chips comprados e o desconto obtido no gráfico cartesiano abaixo. Marca as seguintes quantidades. Então, um chip só, quanto que a gente tinha de desconto, né? Era de 5 centavos. Então, eu peguei um aqui e liguei com 5 centavos, tá? Depois, 3 chips. Se eu comprasse 3 chips, eu ia ter um desconto de 15 centavos. Então, eu liguei o 3 com 15 centavos. E depois, 10 chips, eu teria um desconto de 50 centavos. Então, o gráfico de vocês era para ter ficado assim, dessa maneira. Pessoal, agora na página 155, a lição de casa 5, a gente também chegou a fazer na aula online, tá? Então, primeiro aí a gente tinha que só multiplicar 0,2 vezes 0,1. Por que 0,2? Porque ele falou 2 décimos de uma barra, tá? Isso aqui é uma placa. Uma barra são 10 quadradinhos. Uma barra referente à placa inteira é 0,1. Por isso que ficou 0,2 vezes 0,1, tá? Que é igual a 0,02. Isso aqui não é 2 sobre 100? Lembra aquela atividade de transformar número decimal em fração, que até caiu na prova? Muita gente errou, tá? Então, esse número decimal, se eu transformo ele em fração, fica 2 centésimos. Por isso que a gente pintou só 2 quadradinhos dessa placa de 100, tá? Agora, na página 156 era bem parecido, né? Ele falava 5 décimos de uma placa. 5 décimos de uma placa. Então, eu fiz aqui em forma de fração, ó. 5 décimos vezes 100 centésimos. Por que 100 centésimos? É uma placa inteira. Lembra que a Pro explicou lá na aula online? Aí, né, deu multiplicação de fração, a gente multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. E, né, fiz aqui a multiplicação, simplifiquei 2 vezes e encontrei a metade da placa, tá? Por isso que a gente pintou aqui 50 quadradinhos, porque deu a metade. Metade de 100 é 50. Aqui embaixo, ó, falava que um robô foi construído com 1.000 pecinhas, 7 décimos de uma barra. Então, 7 décimos é o 0,7, D é multiplicação de uma barra, 0,01, tá? Lembra que uma barra é uma parte de 1.000 pecinhas, porque agora ele falou que foi de 1.000 pecinhas, por isso que ficou 0,01 e deu aqui
0,007, tá? Confere aí o de vocês bonitinho. E aqui é por meio de fração, que eu acho muito mais fácil, tá? Então, ó, 7 décimos, que foi o que ele falou, 1 centésimo, que é uma barra de 1000 pecinhas, tá? Que deu aqui 7 milésimos, tá certo? Então, só confere aí o de vocês bonitinho. Agora, na página 157, a lição de casa 6, esse aqui a gente já tinha feito um bem parecido, né? De colocar os valores na reta numérica. Então, pessoal, o 0,4, 0,6, 0,8, acho que estavam bem fáceis, né? De vocês encontrarem aí. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção é no 0,04 e no 0,09. Olha que é onde que eles vão se encontrar, tá? Esses números, eles são pequenos, eles estão entre 0 e 0,1. Então, essa aqui é a posição deles, tá? Vê se vocês fizeram aí certinho. No número 2, era para colocar os números abaixo em ordem crescente, que cresce do menor para o maior. A mesma dica daquela atividade anterior, iguala o número de casas decimais. Então, aqui o máximo é 3 casas decimais, deixa tudo com 3 casas decimais. E aqui embaixo tá como deveria ter ficado, tá? Então, só conferir o de vocês. Na página 158, número 3, falava da duração da bateria dos robôs. Então, do BBY era 4 horas, do MVC 8 horas e do FTS 12 horas. E a primeira bolinha estava perguntando quando eles iriam trocar as baterias novamente, tá? Os 3 juntinhos de novo. Então, o que vocês tinham que ter feito? Encontrado, né, os múltiplos das horas. Então, ó, do BBY ficou 4, 8, 12, 16, 20, 24. Do MVC, 8, 16, 24. E do FTS, 12, 24. Por que eu parei no 24? Porque nos 3 tem o número 24. Então, né, a gente pode responder aqui que eles irão trocar novamente a bateria após 24 horas, tá? Então, se vocês não fizeram, pessoal, essa relação aqui, façam agora, tá? Pausem o vídeo, façam bonitinho, que fica muito mais fácil de vocês entenderem. Agora, na primeira bolinha aqui de baixo, na segunda, né, fala assim: considerando-se a colocação inicial das baterias nos 3 robôs, a segunda troca simultaneamente acontecerá quantas horas depois? Então, ó, eu vou continuar, tá? Aqui eu parei na 24, porque é a primeira vez que eles vão trocar junto. Quando vai ser a segunda vez? Então, olha só. Continuei, 28, 32, tá vendo que são os múltiplos de 4? Fiz até o 72, do MVC também até 72, do FTS também até 72. Então, a segunda vez que eles vão trocar simultaneamente as baterias é após 48 horas. E a terceira bolinha aqui, gente? E a terceira troca simultaneamente? Olha aqui, vai ser após 72 horas, tá? A Pro não colocou a resposta aqui porque não ia caber. Aí, se tiver cabendo de vocês, coloquem a resposta bonitinho, tá bom? Ou se for aqui, ó, na frente das bolinhas, também pode ser, tá? Então, é isso. Gente, se caso tiver outras dúvidas aí, se caso surgir, me mandem mensagem, tá bom? Para vocês não ficarem com nenhuma dúvida aí, tá certo? Então, essa foi nossa aulinha de hoje, só de correção. Amanhã tem mais, tá? Até lá!